Amém. Irmãos, abram sua Bíblia em Mateus, e pelos últimos acontecimentos que nós temos passado, não tem como a gente não falar sobre isso, mas vamos falar sobre Mateus 24, que é um texto bastante conhecido dos irmãos, versículo 6. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por todas as coisas. Senhor, fala conosco no decorrer deste dia e abençoa-nos e guarda-nos, Senhor. Amém. Os irmãos, podeis aceitar? Esse é um texto bastante conhecido e eu não vou levar muito tempo hoje, porque eu sei que os irmãos conhecem já bem esse texto. É um texto que o próprio Jesus fala sobre os últimos acontecimentos, sobre os últimos dias, para que nós pudéssemos estar olhando os sinais de todas as coisas e que pudéssemos ficar apavorados. Não é isso? Não é para ficar apavorado, irmão? Não? Não é para ficar apavorado. É para a gente olhar os sinais e aceitarmos o que está acontecendo e entendermos que o Senhor está voltando. Qual é o nosso destino final? Nosso destino final é estar com Cristo. Estamos lutando para isso. Estamos, como é que nós falamos hoje no estudo, não é? Estamos colocando a nossa fé em prática, aguardando todas essas coisas, porque cremos no Senhor Jesus Cristo. E nesse sermão, que é um sermão escatológico, é um sermão dos últimos dias, a gente não podia deixar de falar hoje sobre isso, porque olha o que nós estamos presenciando. Olha o que nós estamos vivenciando. Talvez coisas que nunca aconteceram. Pelo menos nos meus 51 anos de vida eu nunca vi isso acontecer. E eu estou não preocupado, muito menos perplexo. Mas eu estou olhando e estou vendo e falando assim, ele está voltando. Jesus está voltando. E hoje ele está mais próximo do que ontem. E amanhã ele vai estar mais próximo do que hoje. E ele vai voltar. Já tem muita gente hoje falando o seguinte, então há 2000 anos falando que ele vai voltar, não voltou, não volta mais. Não, ele vai voltar. E ele nos deixou algumas pistas de quando estaria perto isso. Não temos uma data, claro que não. Ninguém aqui tem condições de falar, Jesus volta o mês que vem, o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Irmãos, tem os sinais, mas pode levar 1000 anos. Pode, não pode? Não creio nesse período todo, mas eu creio na volta dele. O tempo que isso vai se dar não é problema meu. Se os meus olhos não verem, os meus ossos verão. Isso é uma realidade. E que para mim basta eu estar hoje certo diante do Senhor. Porque se eu partir, eu quero partir salvo. E se o Senhor vier, eu também quero estar com o meu nome escrito no livro da vida, para que eu seja arrebatado num piscar de olhos. E pronto. Então nós temos aqui algumas pistas que Jesus deixa para nós, falando sobre o fim dos últimos tempos. E eu quero que os irmãos leiam isso atentamente e vejam se os sinais, o que nós estamos presenciando, não só no Brasil, mas no mundo, não é algo que está realmente declarando que Jesus está voltando. Quando? Não cabe a mim responder isso. Mas cabe a mim alertar os irmãos. Ele está próximo. E quando a gente fala que ele está próximo, irmãos, eu vou dizer algo que acontecia comigo e que hoje eu percebo diferente. Quando eu era criança, assim, da idade do Rafael, eu lembro que quando o Senhor usava os seus profetas na igreja que eu nasci, que eu ia, o Senhor falava assim, eu estou voltando. Eu estou com 51 anos. Então, 45 anos atrás eu ouvia isso. Eu estou voltando. E ultimamente, quando eu vejo que o Senhor usa os profetas, realmente os profetas, o Senhor já está quase falando que eu já estou na porta. Já estou com a mão na maçaneta, vamos dizer assim, no nosso linguajar mais popular. Muitas das vezes eu tenho visto que o Senhor, quando levanta alguns profetas reais, profetas mesmo que falam pela boca do Senhor, já não me dá a impressão de que ele está voltando, mas é que ele já praticamente chegou e está na porta.
É uma diferença nisso, sabe? Estou voltando. Está um quarteirão de distância, é uma coisa. Mas quando ele fala que já estou próximo, estou à porta, já dá a impressão que ele já saiu do quarteirão, já passou pelo quintal, já tocou a campainha e só está levantando a mão para bater na porta. Acabou. E esses sinais ele nos deixou para que a gente pudesse estar acompanhando isso. Para que a gente olhasse esses sinais e não ficasse apavorado, realmente, mas a gente pudesse falar o seguinte: a minha redenção está próxima. Mais do que nunca, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Mais do que nunca. E ele começa esse sermão dizendo lá no versículo, vamos ler do 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Quem já passou ali na Celso Garcia ali já viu o templo do Salomão que o Edir Macedo construiu. Aquele é do Edir Macedo. Sim, tá bom. Aquele lá é dele. Irmãos, eu não sei até que ponto aquilo lá é 100% fidedigno do que era. Não estou aqui julgando. Mas fala sério, quem passa ali fala. É bonito. É muito bonito. Diz que é mais alto, mas uns 106 metros, que o ia dele. É bonito. É bonito. A gente não pode negar que é uma arquitetura muito bonita. Eu já entrei lá dentro com os filhos lá, é só coisa de primeira. Só coisa de primeira. E eu imagino como deveria ser então o templo na época de Jesus. Eu deixar pro Astorzinho que eu tinha lá com ele. Não, ele fala assim, brincando. Ele faz uma lavagem de cérebro lá dentro que você deixa. Não, foi só para conhecer só. Vamos lá. Eu imagino. E é uma estrutura fantástica, né? Muito bonito mesmo. E ele passa então ali e mostrar a estrutura do templo. Se aqui a gente fica encantado com uma estrutura dessa, eu imagino como seria a original. E ele continua dizendo, Jesus porém lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aqui nós estamos vendo que provavelmente ali por volta do ano 70, realmente o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Não tem nada lá. Então a gente começa a perceber aqui que o que Jesus falou também foi uma grande realidade que aconteceu. Ele profetizou e se realizou. Então, se isso aconteceu, imagina o que nós vamos ler aqui na frente, porque também vai acontecer. Porque quem nos garante isso? A pessoa de Jesus Cristo. Ele falou que o templo não ia ficar pedra sobre pedra. Hoje, quem vai lá em Israel, a irmã Margarida que vai lá, sabe muito bem disso. Não tem pedra sobre pedra. Não tem nada lá. Se tiver uma parte de um muro. E olha lá. Mas não tem nada. Então a gente vê que como Jesus falou e aconteceu, isso tudo que Jesus está falando para os nossos dias também é onde aconteceu. E ele continua. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo. E Jesus respondendo lhe disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, num primeiro momento, Jesus já está deixando um alerta para nós hoje. Ó, calma. Toma cuidado para que ninguém vos engane. Para que ninguém fale algo que vai te trazer um engano no teu coração e você passe a acreditar numa falsa verdade ou numa mentira. Então, primeiramente, a gente tem que ter o quê? Calma. Não é para ficar apavorado. Não é para ficar nervoso. Não é para ficar atônito. É para ter calma. Já perceberam? Uma pessoa nervosa ela não tem raciocínio lógico. A pessoa nervosa ela está tão fora de si que ela pode tomar qualquer tipo de atitude. Menos uma atitude racional. Então, calma. E ele começa dizendo, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós temos um Cristo aqui em São Paulo, ou em Brasil. Tem um cara que se intitula Cristo. Está enganando alguns. Tem no México também um cara que se intitula Cristo. E está enganando muita gente lá. E isso tem em vários lugares do mundo. Esses tempos atrás aí mostrou um rapaz bonitão,
cabelo longo, brancão, de olho azul no meio da África, onde tem muita gente de pele escura, falando que ele era o Jesus Cristo, só porque ele é branquinho de olho claro. Ok? Então muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Isso eu estou falando de pessoas que falam diretamente que são Cristo. E quantos hoje não estão desvirtuando o Evangelho e falando que vem em nome de Cristo? Então a gente tem que estar o quê? Calmo, acautelado, para que ninguém venha nos enganar. Porque já começa por um primeiro sinal. E nós hoje estamos vendo isso em muitas igrejas. Muitas pessoas que estão vindo em nome de Cristo trazendo coisas diferentes do Evangelho. Não é difícil da gente ver isso daí. E ele continua. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Ah, mas Tom, nos anos 80 o que a gente mais ouviu foi guerra. A maioria daqui viveu os anos 80, tirando o André e o Rafa. Né? O restante aqui viveu os anos 80. Os irmãos lembram como era o Oriente Médio? Irã, Iraque, e não sei quem, Israel, e não sei quem com sei lá quem, Arábia Saudita com não sei quem. Era uma bagunça aquilo. Guerra a todo o momento. Mas os irmãos percebem que de um ano para cá a coisa tem tomado uma outra direção. Antes, a guerra estava mais concentrada numa determinada região, que era o Oriente Médio. Petróleo, muito dinheiro envolvido ali. E de repente a gente tinha o quê? Israel ali no meio. Hoje nós estamos vendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia que vocês veem até o Brasil envolvido nessa batalha. Até o Brasil está nesse meio, do outro lado do mundo. Então nós estamos vendo que guerras e rumores de guerra está percorrendo o mundo. Coisa que antigamente não era feita dessa maneira. Todos estão ouvindo isso. E quer ver só uma típica como informação que do outro lado do mundo afeta-nos aqui também? O Brasil estava exportando tanque de guerra para um outro país. Só que esse tanque de guerra nosso tem tecnologia alemã. E o presidente Lula não quis mandar munição para a Ucrânia. O que aconteceu com os alemães? Cortaram a tecnologia do tanque. Com isso, o Brasil não pode vender os tanques de guerra. Os irmãos veem como essa dependência cria rumores de guerra e afeta o Brasil. E nos afeta. E os irmãos vão entender como que essas coisas afetam geopoliticamente a gente também aqui, que está do outro lado do mundo. Podemos não estar empunhando uma arma em guerra, mas a gente vai sentir os efeitos colaterais dessa guerra, querendo ou não. E Jesus fala: olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não acabou. Sabe quando acaba, irmãos? Quando que acaba um jogo? Quando o juiz apita. Acabou o jogo. Quando vai ser o fim? Quando soar a trombeta e Jesus vier. E ele não vai vir em silênciozinho, como muitos falam, porque a palavra fala que ele vai vir ao som de trombeta e de guerra. Não é escondidinho que ele vai levar a igreja, não. Ele vai levar na cara dura, como diz o ditado, onde todo olho verá e todo joelho se dobrará. Então, o que ele fala aqui? Ainda não é o fim, mas o fim vai chegar. O dia que tocar essa trombeta e ele vier buscar a igreja, irmãos, acabou. Quem subiu, subiu. Quem não subiu, não sobe mais. Essa é a minha opinião. Não tem deixados para trás. Porque não dá para você querer se sacrificar, porque o maior sacrifício foi o de Jesus Cristo. E muitos falam, não, se você não for arrebatado, você vai pagar com o seu preço do seu sangue. O nosso sangue não tem poder para perdoar pecados, irmãos. É só o sangue de Jesus. Então, quando o Senhor voltar, ele vai levar a sua igreja. E se você não estiver nos que foram arrebatados ou ressuscitados na primeira ressurreição, não tem uma segunda chance. Não haverá o jeitinho que nós brasileiros achamos que sempre damos. Nesse dia não vai ter jeitinho, não. É o que é. E aí sim é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nação contra nação. Isso não era difícil, irmãos.
Os irmãos não viram no final do ano um deslocamento militar que até hoje a gente não entende o que aconteceu? Nós não sabemos realmente o que aconteceu no nosso país entre janeiro e fevereiro, ou entre dezembro, janeiro e fevereiro. A gente não tem ideia se o Bolsonaro foi traído, se o Bolsonaro não foi traído, se a eleição foi certa, se a eleição foi errada. A gente tem suspeitas, mas o real a gente não sabe. Mas a gente sabia e entendia que dependendo do que acontecesse, a gente podia ser atacado por alguns outros países aqui da América Latina. Então por isso que houve esses deslocamentos militares. E isso é uma realidade. E nós estamos vendo porque reino contra reino e nação contra nação. Isso mostra que nós vamos passar por uma guerra. Vários reinos vão guerrear, várias nações vão guerrear. E toda guerra, irmão, dá um resultado no final. Olha só, é uma sequência. E ele fala, e haverá fome. E haverá fome. Se os irmãos entrarem na história do mundo, entra na Primeira Guerra Mundial, olha o resultado. Entra na Segunda Guerra, olha o resultado. Olha quantas pessoas não morreram de fome no período guerra e do pós-guerra. E se nós entrarmos, o Brasil entrarmos em guerra, não pense que nós não passaremos fome. Porque é muita gente para alimentar só no Brasil. Nós somos em torno de 250 milhões de habitantes. E infelizmente, hoje nós temos um governo que, em vez de apoiar o agronegócio, não apoia. Então isso vai significar o quê? Menos comida. Os irmãos estão percebendo que isso está querendo criar um caos no mundo? Os irmãos estão percebendo que o cara lá não deixa você exportar o tanque de guerra aqui não vai gerar emprego, aqui roda menos dinheiro na economia, é menos pai de família para ter emprego, para sustentar seus filhos, é mais fome. Indiretamente. E imagina tendo guerra. Imagina os tratados do Brasil que tem, e de repente há uma guerra numa determinada parte da Europa, os Estados Unidos também vai participar disso daí, imagina assim, e eles exigem mantimento pelos acordos que o Brasil tem. O que vai acontecer conosco, população? Vai para fora. Por quê, irmãos? Porque o mercado vai falar o seguinte, manda comida para fora porque vai entrar reserva em dólar. E vai acontecer com o povo brasileiro? Mais fome. Os irmãos lembram um tempo atrás que nós estávamos com dificuldade de carne bovina? Por quê? Porque o dólar estava tão alto que os empresários brasileiros estavam fazendo o quê? Mandando tudo para a Ásia. Porque recebia mais e nós ficamos como? Com menos carne. É uma realidade, irmãos. É uma realidade. O mercado vai agir assim. Então, quanto menos nós tivermos também, mais fome o nosso povo também vai ter. E, indiretamente isso vai acontecer. E pestes. Nós estamos aí há 2 anos, 3 anos vivendo uma peste que foi criada, que é o coronavírus. Está aí até hoje assolando a gente. Agora já estão falando num outro vírus que está chegando aí também. A gente não sabe se é para botar medo, se é para botar máscara, se é para botar cabresco. Eu já não sei mais o que o povo vai pensar. Porque nós estamos vendendo o que nós temos de mais sagrado, que é a nossa liberdade, porque o povo tem medo de morrer. As pessoas têm medo da morte. Sabe o que mais me assusta? Não é o ímpio ter medo da morte, é o cristão ter medo da morte. Porque o cristão que tem medo da morte não sabe se está salvo, irmão. E aí, como é que fica? Porque o cristão que tem certeza da sua salvação, se ele morrer, ele sabe que ele está garantido. Então a gente começa a perceber essas pestes, né? Essas coisas acontecendo no nosso mundo virão coisas mais tenebrosas do que o coronavírus, irmãos. Tem que se criar um caos. Guarda bem isso na cabeça. Tem que se criar um caos. E ele continua. Terremotos. E olha só, em vários lugares. Os irmãos acompanharam o que aconteceu na Turquia esses dias atrás? Um terremoto, depois mais outro terremoto. Olha só, devastou a Turquia. Pegou uma parte da Síria. Em outros lugares também cheio de terremoto. Agora estão falando de um vulcão que pertence aos Estados Unidos. Não sei se é nos Estados Unidos ou é no Havaí. É nos Estados Unidos, né? Um vulcão
que está entrando em erupção de novo. Né? Olha quantas coisas estão acontecendo. Irmãos, olha o que está acontecendo no nosso país. Olha o que aconteceu nesses dias do carnaval. Estava comentando, os irmãos reparam que aqui em São Paulo, vamos falar de onde a gente vive. Nós estamos no verão, não estamos? Qual que era o clima nosso? Era como o dia de hoje. Solzão, dezembro, janeiro, fevereiro. Solzão, à tarde dá uma pancadinha de chuva, morreu o assunto. Dá aquela refrescadinha para as 8 horas, 9 horas da noite, está gostoso. Era assim que acontecia. Os irmãos têm reparado a quantidade de volume de água que tem caído nos últimos 2 meses em São Paulo? Olha o que aconteceu no nosso litoral norte. Olha o que aconteceu lá. Choveu, acho que em 2, 3 dias, o que era para chover em meses, no ano. Não é natural isso acontecer. E aí a gente olha lá no Nordeste, acho que em Maceió, né? O mar recuou 1 quilômetro. 1 quilômetro. Irmãos, aonde foi parar essa água? O que está acontecendo com o mundo? Olha os canais de Veneza, estão secos. As gôndolas não andam mais. Não tem água. Olhem na Rússia, tem alguns, eu vou chamar de países ou de estado, porque eu não entendo a geografia de lá. O mar recuou também, que o cara só consegue enxergar o mar de binóculo. Em Israel também está acontecendo. Olha na Turquia, que teve os terremotos, agora chove granizo. Olha as coisas acontecendo nos nossos olhos. E está me parecendo que nós estamos vivendo o que Israel viveu lá no Egito. Que Deus falou, olha as pragas, e a gente está vendo as coisas acontecer. Eles viram a coisa acontecer, mas a gente não está dando crédito que o Senhor está voltando. Da mesma forma que o povo de Israel estava vendo as 10 pragas, viram o que aconteceu. Viram depois tudo que Deus fez por eles. E muitos pereceram no deserto, porque não creram. E muitos estão perecendo, porque também não estão crendo que o Senhor vai voltar. E estão vivendo a sua vida de qualquer maneira. Se exploda. Estão falando que se Jesus vai voltar, se Jesus não volta. Ah, irmão. Lembra nos dias de Noé? Casavam, davam-se em casamento. A vida estava o quê? Normalzinha. Filé. Rodando tudo que tinha que rodar. E aí veio e pegou todo mundo de surpresa. A mesma coisa vai ser o dia de Jesus. Quando ele voltar, vai pegar o mundo de surpresa. Olhem os sinais, irmãos. Quando foi que na nossa vida nós vimos um mar no Brasil recuar o que recuou? Quando nós vimos tanta catástrofes acontecendo? Olha lá nos Estados Unidos, em Ohio, aquele trem que descarrilhou. Os irmãos já viram um problema na fauna e na flora que está dando lá? Quantos animais silvestres e domésticos morreram, os peixes e tudo mais? Não é natural. Não é normal. É o Senhor mostrando, eu estou voltando. Igreja se prepara, igreja se conserta, igreja se acerta. Porque Ele está voltando. Não é algo que nós vamos impedir, é algo que nós queremos. Não tem irmão orando e falando, Senhor, segura a sua volta. Não, Senhor, volta logo, porque a gente já está cansado disso aqui. Sabe? Quero algo novo. Quero viver essas promessas de céu, que lá em Apocalipse fala, onde não vai ter mais choro, tristeza. Né? É isso que a gente quer. E ele continua. Todas essas coisas são princípios das dores. Irmãos, já entramos nos princípios das dores, então? Com certeza. Porque está acontecendo tudo isso. Então nós estamos no princípio das dores. E ele continua. Então vos hão de entregar para serem atormentados. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E olha como isso é real. Os irmãos pegam as mídias sociais para você ver. O que o pessoal do LGBTQIA+, fala é que não pode mais existir igreja crente. Pode existir qualquer tipo de outra igreja, mas a crente não pode existir mais. O cristão não pode existir mais.
E eu vi uma entrevista de alguém falando o seguinte: sofremos o que sofremos por culpa da igreja, então a igreja não deve mais existir. Por quê? Porque a igreja contradiz o pecado. Mas eles levam isso falando o seguinte, que eles estão certos e a igreja está errada. E vão te entregar, irmãos. E vos serão atormentados. Pensa que não vai ser fácil isso? Você ser atormentado? Imagina o Estado colocar uma lei correndo o risco de pegar sua casa. O apartamento da Sandra e do Dielso deve estar ficando bonitinho. Lindo, vai ficar lindo. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que entrar num acordo aqui, Sandra e Dielson, porque ou pra vocês ficarem com esse apartamento aqui, vocês não podem mais ser crente, tá? Semana que vem eu volto. Aí semana que vem eu volto lá no apartamentinho deles e paga um café aí, dona Sandra. Aí a Sandra vai lá, faz um café caprichado pra me agradar. E o Dielson tá lá conversando. Come esse pãozinho com mortadela, Tom, tá uma delícia. E aí, Dielson, Sandra, pensaram na minha proposta? Ah, não deu tempo. Semana que vem eu volto. Isso é uma tormenta, irmãos. Pensa que não? Mônica, você precisa tirar seu filho da escola. Por quê? Aqui não é lugar de crente. Semana que vem a gente conversa sobre isso. Vai ter tormenta. Vamos passar por dificuldade, irmãos. Por isso que a gente briga tanto, no bom sentido de brigar. Fala para os irmãos, leiam a Bíblia e faz oração. Leia a Bíblia. A gente precisa agora começar a conservar o óleo do Espírito para poder queimar naquele dia. E como é que você vai queimar? Se você não está comprando esse óleo, vamos dizer assim. Não vai ter para como consumir, aí vai ser como aquelas 10 virgens, não é? As nécias e as imprudentes. Então você não foi prudente. Hoje é a hora de você consumir esse óleo, de você guardar esse óleo. Como é que você vai guardar esse óleo? Tendo comunhão com o Espírito Santo. Aprendendo a ler a palavra. Porque o Espírito Santo, naquele dia que o Tom chegar lá no apartamentinho da Sandra, ele fala: ei, Sandra, ei, Gelson, como é que vai ficar? Cara, fica com o apartamento. Vou morar na rua. Até quando Deus permitir. Mas como que ela vai ter essa atitude? Como eles vão ter essa atitude? Se não tiver Espírito Santo na vida deles, eles vão falar o seguinte: ó, o senhor tem razão, sabe, Tom? Eu vou largar Jesus porque eu não posso ficar sem meu teto. Nossa, eu vou morar na praça, vou morar na rua, correndo o risco de ser violentados, correndo o risco de ser morto, correndo o risco de alguém passar e jogar um litro de gasolina e botar fogo, que nem a gente já viu que já aconteceu. São decisões que nós vamos ter que tomar, irmãos. Pode-se chegar a isso. E ele continua: matar-vosão. Matar-vosão. E aí, irmã Margarida, como é que vai ser? Vai ficar com esse Jesus aí, senão eu vou te passar a faca. Vou matar a Luciana primeiro, hein, pra senhora ver. E ela: não, imagina, a Luciana não, a Luciana é a menina dos meus olhos, eu largo Jesus, mas não mata a Luciana. Matar-vosão. Matar-vosão. Mas a palavra está falando isso. Mas como que a irmã Margarida vai falar, Lu? A gente se vê lá, filha. Se ela não tiver o Espírito Santo na vida dela. Irmãos, a gente brinca assim, mas quando a coisa acontecer, vocês vão lembrar desse dia. Porque hoje é muito fácil falar assim, imagina, eu não vou deixar matar Adriano, não vou deixar matar a Júlia, não vou deixar sacrificarem o Gabriel ou a Larissa, né? Eu vou ter que tomar uma decisão. É no dia que a gente vai ver, irmãos. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai sucumbir. Você vai negar Cristo, e quando você negar Cristo não tem volta. Uma coisa é a pessoa que não tem o Espírito Santo negar Cristo. Outra coisa é a pessoa que conhece Cristo, teve o Espírito Santo, aceitou Jesus, foi batizado e nega a pessoa de Cristo. É diferente. Matar-vosão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós já somos. Nós já somos. Nós estamos comentando do carnaval e olha aí, irmãos.
A chacota que eles fazem no nome de Cristo é para nos ferir. É para nos mostrar o quanto nós somos odiosos. Essa é a realidade. Por quê? Porque nós falamos que a vida dele está errada. Porque nós falamos que eles precisam consertar a vida deles. Que eles precisam largar a vida deles. E eles não querem. Então, a verdade dói tanto que é preferível que elimine a verdade do que a pessoa se converte da verdade. Estão cegos. Né? O Deus desse mundo cegou o entendimento. Está cego de entendimento. Porque vivem o que querem viver. É uma ideologia que foi colocada nos anos 80. É uma realidade, irmãos. Eu fui jovem naquela época. Eu sei bem do que eu estou falando. De que tudo nos era permitido. E hoje nós estamos colhendo isso daí, ó, nessa geração que está chegando. Tivemos pais fracos e somos pais mais fracos ainda. Essa é uma grande realidade. É difícil hoje um pai chegar e falar assim, não faça isso para o filho. Antigamente o professor reclamava do filho, a mãe chegava na reunião de escola, de classe, a minha mãe ia falando assim, se eu tiver reclamação de você, Tom, você vai vir apanhando de lá até em casa. Por quê? Porque a professora falava era lei. Acabou. Hoje o pai vai na reunião de classe, a professora fala, o seu filho está fazendo muita bagunça, o cara quer bater na professora. As inversões de valores. Até a gente tem que falar pelo cuidado que faz. Com certeza. Então já está vendo como que a coisa está sendo. E não vão odiar-nos por causa do nome de Jesus. Odiaram a ele, não vão odiar a nós. Vão odiar você também, irmãos. E surgirão muitos falsos profetas. Olha, se nesses últimos 3 meses que nós vimos não foi falsos profetas se levantando, eu não sei o que é. Não é? Você vai vencer, você vai isso, você vai aquilo. E não deu nada do que foi falado. Hoje tem profeta que sabe que o cara vive no homossexualismo e fala como se fosse pela boca de Deus que é um filho amado. Ó, rapaz, que coisa. Eu no meu tempo de criança, quando o Senhor falava e usava os vasos, era muito raro, irmão, o Senhor passar a mão na cabeça da igreja. Era só chinelada. Se conserta, se acerta, tá errado, tá em pecado, arruma isso, corre atrás disso. Não tinha palavrinha de amor assim. No final o Senhor falava assim, eu deixo a minha paz. Era mais ou menos assim a frase. Era assim que acontecia. E hoje nós estamos vendo pessoas que se falam que são profetas, falam pela boca de Deus, profetizando em favor de pessoas que vivem em pecado. Virou comércio. Virou moda isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Para vocês verem como nós estamos vivendo os últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Bom, isso a gente nem precisa falar, né, irmãos? É real isso? É real isso? Vocês vivem isso? Vocês veem isso? Mais uma coisa que mostra que nós estamos vivendo nos últimos dias. E olha que ele fala o seguinte, mas aquele que não perseverar até o fim será salvo. Desiste, irmão. Não é isso que está escrito aí? Não. Ao que perseverar até o fim. Mas vai perseverar o quê? Vamos lá. Terremoto, peste, fome, os princípios de dores. O camarada vai ser atormentado. Parentes vão ser mortos. Talvez filhos vão ser mortos. Mulher, esposo. Vai ser odiado. Vai ver que só tem profetada no meio, a iniquidade cada vez mais forte, o amor cada vez mais fraco. Mas a característica dessa pessoa que vai vencer até o final é que ela persevera. Mas vai perseverar no que, irmãos? No sofrimento? Ou a pessoa tem que perseverar na doutrina da palavra? É aqui, ó, que ela está falando que a gente tem que perseverar. Na doutrina da palavra.
tem que perseverar até o fim em Jesus. Se você quer ser salvo. E sabe o que significa perseverar até o fim? É ter uma fé inabalada. Porque quando você vê tudo isso acontecer, você ainda vai falar, estou firme, porque eu sei em quem eu tenho crido. E você sabe hoje em quem você tem crido? A sua fé está realmente inabalável? Como que acrescentamos a fé, irmão? Como que a gente acrescenta a fé? A fé vem pelo ouvir o Tom falar de domingo. Olha que maravilha! Não é isso que diz a palavra? Não! A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é o Tom falando, é você ouvir. E olha que legal, irmãos. Quando você fala, você também ouve. Então não é ler, é falar. Porque senão, estaria falando assim, que é por ler, mas não é por ler, é por ouvir. Por isso que é tão importante a gente estar inculcando nos nossos filhos a palavra de Deus, porque ele vai estar ouvindo você falar. Essa é a diferença. E aqui ele continua. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e este testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. E ele continua. Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Onde é o lugar santo, irmãos? Na Bíblia. Não seria onde estaria o templo? Lá não seria o lugar santo? Não é? Esse cara está sentado no templo. É uma abominação. Mas cadê o templo? Está lá, irmãos. É a gente que não sabe. Mas está sendo construído. Os irmãos viram as últimas notícias de lá, que já tem um metrô que leva direto para o trem? Desculpa, irmãos. Que leva direto para o templo? Os irmãos já ouviram falar que já prepararam todos os utensílios que tinham antigamente. Eles já têm todos os utensílios. Ah, tinha que ser castiçal de ouro. E aqui eu vou, né? 24 quilates, 18 não sei o que, 32 não sei o que. Tá lá prontinho já. Não pensa os irmãos que eles ainda vão fazer. Não pensa os irmãos que ele ainda vai construir um templo para depois sair correndo atrás das coisas. Não. Até a novilha vermelha para o sacrifício já está nascida. Já está nascida. Então você começa a analisar as coisas e você começa a olhar e falar o seguinte: o que falta? Os irmãos acham que para construir um templo desse vai levar o mesmo tempo que o Egir Macedo levou para construir esse aqui? Irmãos, a tecnologia em Israel é completamente diferente. E a questão é o seguinte: quando a coisa tem que acontecer assim, ó. Hoje a tecnologia que se tem para construir um templo daquele é assim, ó. É rápido. É rápido. Não se engane, o povo de Israel tem muito dinheiro. Então o que precisar comprar para esse templo, porque eles aguardam o seu Messias ansiosamente, eles não guardam dinheiro para isso. Ah, eu preciso de pau-brasil. Onde tem? Na Amazônia. Compra parte da Amazônia e traz o pau-brasil para cá. Morreu o assunto. Quanto vai custar? Não interessa o preço. Traz. Eu estava vendo um vídeo hoje de manhã que eu estava tomando um café. Uma criança, mais ou menos da idade do Rafael, passando e um rabino dando a bênção. Porque lá é comum isso. De inúmeras perguntas que uma criança poderia fazer para um rabino. Irmãos, a pergunta dessa criança me assustou. E de uma forma me deixou contente ao mesmo tempo. Rabino, o que eu faço para apressar a volta do Messias? O rabino respondeu: seja um bom menino e leia a Torá. Estude a Torá. E eu diria: seja um bom menino, mas leia a Bíblia. Que Jesus já veio. E eles estão aguardando o Messias dele. E isso não vai demorar, irmãos. Esse caos todo que nós estamos vendo que a Bíblia está permitindo, que o Senhor está permitindo que aconteça, é para um desfecho final. Vai haver um desfecho final. E a questão da pergunta fica: de que lado você está? De que lado você está? E ele continua: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa.
Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Irmãos, o que eu entendo aqui? Não tem tempo quando essas coisas acontecerem. Não vai ter muito tempo para você correr atrás do seu dia a dia. Um curto espaço de tempo está separando isso da volta de Jesus, no meu entendimento. E ele continua: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. No sábado, porque os judeus guardam o sábado. E no inverno, porque lá é muito frio mesmo. E há uma dificuldade, até hoje, de você se locomover em Israel quando tem neve. E ele continua: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de ver. Os irmãos estão vendo essa aflição? Os irmãos viram tudo isso que vai acontecer? Essa aflição não vai vir só sobre a igreja, vai vir sobre o mundo. A igreja ainda está aqui, irmãos, na minha opinião. E nós vamos vivenciar essa grande aflição. A questão é como está a sua fé, para você poder subsistir. Irmãos, estudem um pouquinho, olha só um pouquinho. As consequências da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver as coisas assustadoras que aconteceram. Olha os campos de concentração, como é que foi. Os irmãos vão falar o seguinte: é aflição ou não é? Mas olha, o que nós vamos vivenciar é algo que não houve desde o princípio do mundo e nunca haverá. Então, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que eles chamam de mundial, é ficha perto do que nós vamos viver. Fé. Como está a sua fé? E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Morte geral. Quando ele fala carne aqui, irmãos, é carne nossa mesmo. Está falando que se deixar essa abominação que vai se sentar lá no lugar sagrado, vai querer matar todo mundo. E a realidade é o seguinte: e aí, André, você aceita Jesus ou... André, você vai negar Jesus ou não? Porque para ele não interessa se ele vai negar ou não. Interessa que o André morra. Se o André negar, ótimo, vai morrer também. Entenda isso. Vai morrer também. E se o André não negar, vai morrer também. Porque se não fosse por causa dos escolhidos, nenhuma carne sobreviveria. A volta de Cristo não ia ser precedida de seres humanos vivos. Ia ter que ser todo mundo só arrebatado. Ou melhor, ressuscitado. E a palavra não diz isso. Diz que nós seremos arrebatados. E os que morreram ressuscitarão primeiro. Ele não vem, esse cara não vem para passar pano em ninguém. Porque é do time dele ou não é do time dele. Ele quer matar todo mundo. Ele quer liquidar com a obra de Deus na terra. Somos nós, seres humanos. E ele continua: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Os irmãos têm visto o que tem acontecido nos céus nos últimos dias? Os irmãos já viram algumas imagens que têm se criado nos céus nos últimos dias? Irmãos, eu não duvido que a tecnologia e o dinheiro dos senhores do mundo que estão nesses negócios já criaram os disquinhos voador dele e vão falar que isso daí é gente de outro planeta. Porque se fosse pessoas de outro planeta, a Bíblia nos falaria, né? É inacreditável que os camaradas criam uma nave, vamos dizer assim, que viaja às galáxias para chegar aqui e ser derrubado por um avião de guerra. Não, me perdoa, irmãos, né? É querer brigar com a minha medíocre inteligência. O tico e teco aqui não funciona com isso. Mas nós estamos vendo que eles têm o poder da manipulação. É isso que nós temos que tomar cuidado. Cuidado que ninguém vos engane. Porque não vai ser difícil colocarem a imagem de um cara e falar que é Jesus Cristo lá em Ubatuba. E aí, olha, faz milagre e acontece. Gente, vamos domingo lá. Aí aparece um outro Jesus lá em Barretos, lá na festa de peão de boiadeiro. Vamos pra lá. Aí vai estar um Jesus lá em Maceió, lá em Fortaleza. Vamos pra lá. E ele está deixando bem claro isso. Eis que Cristo está aqui ou ali. Não lhe deis crédito.
Se fosse para Jesus pisar nessa terra novamente, se fosse, a palavra nos falaria. E quando ele voltar, nós teremos o nosso corpo transformado e nós encontraremos com ele nas nuvens. Não é que ele vai vir aqui e vai pisar de novo, não, irmãos. Eu acho que ele nem pisa aqui de novo. Ele faz tudo do alto e falou, ó, acabou. Morreu o assunto. Nem piso mais aí, só vou pisar aí quando isso aqui for tudo transformado. É uma possibilidade. Então não se assustem, irmãos. Se começar sinais, prodígios e maravilhas e estão falando, Cristo está lá, não sai da sua posição. Fica na posição que a palavra está falando. Não dá crédito a isso. Não dá crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E olha, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível fora. Então não é possível ele enganar os escolhidos. Porque não é possível. Mas se possível fosse, ele enganaria a Mônica. Mas a Mônica está atenta. Por quê? Porque ela lê a Bíblia, ela sabe muito bem como a coisa vai acontecer. Ela estudou a Bíblia e ela viu sinais. Ela viu sinais. Ela está vendo sinais, então ela vai falar o seguinte, esse cara não é o meu Cristo. O meu Cristo não vai voltar dessa forma. Eu vou encontrar com eles nos céus e ele vai encontrar comigo nos céus. Ele não vai estar aqui. Guardem isso, irmãos. Por maior que seja o prodígio do cara colocar a mão numa pessoa morta e a pessoa ressuscitar. Por mais prodígio que possa acontecer do cara colocar a mão em um cego e enxergar, um manco andar. Sei lá. O que você imaginar. Ah, cai fogo do céu. Vai cair fogo do céu. Não é Cristo. Por quê? Porque a palavra está falando que não é. E eles têm o poder de criar essas coisas, irmãos. Teve não sei se foi em Portugal ou na Espanha, esses tempos atrás aí, que apareceu uma imagem de uma santa no céu. Gente, eu vi aquilo, não sei se é fake, não sei se é mentira, mas se aquilo for verdade, você fala, carambolas, meu, mas que sinal da hora! Né? Olha que bacana a coisa. Eu tava vendo um vídeo, e que no céu pipocava um monte de coisinha assim, sabe? E fazia uns negócios bacana mesmo, muito bonito. Quando chegou no final do vídeo, o cara falou o seguinte, que eram drones teleguiados por um computador na Terra. Então eles faziam imagens no céu e estava à noite. E você olhava aqui e falava assim, nossa cara, muito bonitas imagens, irmãos, muito bonita mesmo. Mas eram vários drones. E quem olha aquilo, desatento, porque não lê a palavra, porque não segue... Nossa, é Jesus lá mesmo, corre para lá. Ah, é isso mesmo, corre para lá. E eu não duvido que eles vão criar esses sinais para agradar a cada religião, ou a cada grupo étnico, ou a cada... né? Aqui no Brasil iam aparecer quem? Talvez Jesus Cristo e Nossa Senhora. Não é? Por quê? Porque Jesus Cristo vai abranger todas as igrejas, todos, né, os clérigos, vamos dizer assim, e a Virgem Maria, ou Nossa Senhora, sei lá, vai agradar os católicos. Entendeu? Talvez na África vai aparecer um outro desenho, na Ásia talvez vai aparecer um outro desenho, na Índia vai aparecer um outro desenho. Ou seja, vão ser sinais a gosto do cliente. Né? Qual que você quer ser enganado? Aparece lá e você se alimenta. Eis que eu vou-lo predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, isso não vai ser um arrebatamento secreto, só que vai ser rápido o negócio. Eu imagino o seguinte, quando a pessoa está para casar, eu fico imaginando o netinho da irmã Margarida, né, que casou essa semana que passou, ou a gente quando era noivo que ia casar, o que a gente queria? Casa logo. Né? Passa logo a mulher pro nome e vambora. Vida que segue. Eu fico imaginando que o Senhor também deve estar ansiando pela reunião com a igreja. É o que talvez ele mais queira, porque se você for pegar aqui em Mateus mesmo, no texto da ceia, até o próprio Cristo fala assim, ó, não vou beber mais o suco da vide, né? Até que a gente se reúna de novo.
Ou seja, dá um sinal que vai ser uma grande, grande festa. Vai ser a maior das festas. Então ele tem ansiedade para que isso ocorra logo, para que ele, digamos assim, termine a obra que lhe foi proposta. Porque ele já fez a primeira parte. Veio, morreu na cruz por nós. E a última parte é qual? Nos levar para a glória, para vivermos com ele, para que aonde ele estiver, estejamos nós também. Porque assim como o relâmpago que sai, irmãos, veem o relâmpago? O que dá medo, o relâmpago ou o trovão? O trovão dá medo. Eu acho que o barulho dá mais medo do que a luz. Mas se vocês olham em câmera lenta, um raio, né, um relâmpago, vocês veem que a coisa é muito rápida. Já acabou. Irmãos, imaginem a coisa acontecendo como se fosse um flash de um relâmpago. Cadê a irmã Margarida? Tá só a roupinha dela. Cadê o Ananias? Sumiu. Cadê a Adriana? Foi embora. Sim, num piscar de olhos. Vai ser rápido, irmão. O duro vai ser para quem ficou. Não vai ter o que falar mais nada. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Imagina, irmãos, no final de quase tudo isso, de toda a tormenta que nós vamos viver, o sol não vai ter mais luz, né? As estrelas, está falando aqui, cairão do céu. Mas a estrela não é só luz, irmãos? Não é isso que os astrônomos e cientistas falam? Que a estrela não tem massa, né? Ou não tem corpo, sei lá, alguma coisa assim? Estranho, mas vai cair do céu. As potências do céu serão abaladas. Então imagina, tudo que a gente está olhando lá no céu, o negócio está muito fora do seu regime natural das coisas acontecerem. Lua. Imagina se a lua sai um pouquinho do seu eixo, o que acontece com as marés aqui? Porque a gente sabe que a lua interfere sobre as marés, não é? Dizem até que a lua, dependendo da lua, interfere no psicológico do ser humano. Não sei se é verdade, eu não estudo isso, mas eu ouvi falar isso daí. E aí, quando tudo essas coisas acontecerem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora Jesus está voltando. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Não é na surdina como um ladrão, não. Não é assim, muqueada a coisa, não. Olha só, todas as tribos da terra se lamentarão. Todos verão. E aí, meu irmão, não dá mais tempo de escrever o nome no livro da vida, não. Quem está escrito está, quem não está chora. Porque não tem mais o que fazer aqui. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão nós, os seus escolhidos, dos quatro cantos dos ventos, desde os quatro ventos, de uma extremidade da outra dos céus. É isso aí que nós já estamos vendo. O que nós estamos vendo? Mais do que nunca, irmãos, entramos nos princípios da dores. Mais do que nunca nós já estamos vendo todas essas coisas acontecerem. Não se esqueçam, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, leiam a Bíblia, meditem nela, façam oração. Não deixa, porque se você não tiver fé o suficiente para subsistir sobre as tormentas que nos virão, como que você vai subir? Ok? Guardem isso, irmãos. Orem por essas pessoas que estão desabrigadas ali no litoral, né? Aconteceu tudo isso, mas é permissão de Deus. Quem sabe muitos dali ainda vão ser salvos, né? Salvos que eu falo não é salvo da vida física, mas é salvo na vida espiritual. Quantas igrejas não estão indo para lá, levando mantimento e aproveitando disso para falar de Jesus, né? Então orem por eles, para que o Senhor possa converter o coração deles e eles possam aceitar Jesus como seu Salvador. Amém? Vamos ficar de pé então, nós vamos orar?